Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela bênção verdadeiramente maravilhosa que você nos concedeu neste momento tão especial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Agora, nesta manhã, nesta noite, quero compartilhar com vocês sobre a preparação do Evangelho. Amém. E da última vez que falamos detalhadamente sobre a importante preparação do Evangelho, estávamos especificamente mostrando e apresentando a preparação do Evangelho de Pedro, com todos os seus ensinamentos e princípios fundamentais. Agora, Pedro é a primeira pessoa a pregar o Evangelho, a mensagem de salvação e esperança, e também a segunda pessoa a pregar o Evangelho, a boa nova de Cristo, demonstrando seu papel crucial na disseminação inicial da fé cristã. Quero dizer, se você quiser ver de uma certa forma, de uma perspectiva específica, não é outra pessoa, absolutamente ninguém mais, senão João, o único e verdadeiro João. Então, hoje estamos cuidadosamente olhando para a preparação do Evangelho, que foi meticulosamente realizada pelo amado discípulo João. Amém. Agora, o que exatamente queremos dizer com a preparação do Evangelho e qual a sua importância fundamental? Queremos nos preparar ainda melhor para o futuro. Tudo bem com você? Há um feedback. Quem está fornecendo o feedback, por favor? Estar verdadeiramente preparado significa ensaiar e praticar com bastante antecedência. Amém. Número 2. Isso significa treinar de forma específica para uma tarefa ou atividade em particular. Número 3 significa educar com um conhecimento muito especial. Número 4, significa suavizar, amadurecer o caráter de algo, armar-se com as armas necessárias. Você está ouvindo? Tudo bem, sim. Isso significa estar sempre pronto para qualquer eventualidade. E significa ter uma base sólida. Significa prever e antecipar problemas. E, especialmente esta noite, providenciar algo de forma adequada e apropriada. Amém. Bem, esta é uma lição bíblica relativamente curta, mas acredito que seja profundamente significativa. E eu quero agora olhar para a preparação do Evangelho. Uma preparação feita por ninguém menos que João. Você já ouviu falar de John? Agora é importante notar que apenas 3 dos discípulos, aqueles mais próximos e talvez mais dedicados, escrevem os nomes que receberam diretamente de Jesus. Sim, apenas 3. Os outros, por alguma razão, não o fizeram ou não tiveram essa oportunidade. Tudo bem. A primeira pessoa que conhecemos que recebeu um nome foi Pedro. E os outros 2 apóstolos que receberam títulos especiais foram Tiago e João, a quem o Senhor chamou de filhos do trovão, ou seja, Boanerges. Tudo bem, então ele os chamou de filhos do trovão, sim, os verdadeiros filhos do trovão. O que você acha? Marcos 3,13, e subiu ao monte e chamou quem ele queria que estivesse com ele, e eles vieram até ele, e ele ordenou 12 discípulos para que estivessem com ele, e para que ele os enviasse para pregar a palavra de Deus e ter poder para curar todas as doenças e enfermidades, e também para expulsar os demônios. Versículo 16. Simão ressurgiu chamado Pedro. Então ele acrescentou um nome ao seu nome. Diga o nome.
Tiago, o filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago, foram chamados por ele de Boig, que significa filhos do trovão, um apelido que lhes foi dado. Tudo bem. E André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o cananeu, que era um zelote, e Judas Iscariotes, que também o traiu de forma infame. E eles, os 12 discípulos, entraram numa casa para se reunir. Tudo bem, então você pode observar que 3 dos discípulos originais tinham novos nomes, o que é bastante interessante e digno de nota. O que você acha? Você não percebeu isso, não é? Bom, veja bem, não é tudo, sabe? Agora, o que isso tem a ver com a preparação do Evangelho? Bem, todas as coisas espirituais que acontecem, certo? Cada evento espiritual que acontece te prepara para a pregação do Evangelho. Curtir prepara você para a obra do Evangelho. Ok? E receber um nome que é um nome verdadeiramente ungido, um nome que lhe foi divinamente dado, o que é fundamentalmente diferente de você dar um nome a si mesmo por sua própria vontade ou escolha pessoal. Há pessoas que ficam mudando de nome. Então, agora meu nome é este, agora meu nome é aquele. É diferente de quando um nome é dado a você. E nem todo mundo vai ter um nome. Alguns dos discípulos não tinham nomes porque Jesus não foi ungido para dar nomes a eles. E talvez os nomes deles já fossem bons o suficiente e Jesus não sentiu necessidade de mudar os nomes deles. Então, o nome que você tem é, antes de tudo, algo muito espiritual. E o seu nome pode te salvar. Sim, o seu nome pode te salvar. Você sabe, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E às vezes pode haver um pequeno fio ao qual você vai se agarrar e pode ser isso que vai te salvar. Então agradeça a Deus pelos nomes. É possível que o nome que seu pai ou sua mãe te deu seja bom o suficiente e esteja lutando por você. Às vezes as pessoas entram numa mania. Eu quero um nome novo. Eu quero um nome novo. Eu quero um nome novo. Mas você não precisa de um nome novo. Você precisa do nome certo. Amém. E eu acredito que uma das características básicas de um bom nome é que ele tem um significado muito profundo e que a pessoa que te deu o nome estava, de fato, te conferindo algo muito especial. É por isso que é fundamentalmente diferente de quando você mesmo se dá um nome, pois a origem e a intenção são distintas. E é por isso que um nome em que você só recebe o nome de terça-feira ou quarta-feira, eu não acho que seja muito bom o suficiente para você. Talvez esse seja o fio de esperança ao qual você se agarra para salvar sua vida, mas acredito que existe algo mais elevado do que ser nomeado em homenagem a uma terça ou quarta-feira. Amém só. Agora, talvez o nome que você recebe possa te ajudar no seu ministério. Agora, uma das coisas que eu acredito profundamente que foi de grande e inestimável ajuda para o apóstolo João, que o preparou de forma tão singular e eficaz para o seu futuro e importante ministério, foi a proximidade íntima e a condição especial que eu chamo carinhosamente de se tornar o filho favorito. Vamos então olhar com atenção para a primeira epístola de João, capítulo 1,
onde podemos ver claramente essa ideia de se tornar o filho favorito. Outro dia, para minha surpresa e deleite, ouvi a querida Aida cantando uma música tão bela e tocante assim. Eu realmente não sei de onde ela consegue tirar todas essas músicas maravilhosas e inspiradoras, especialmente aquela que falava sobre aquele que era desde o princípio, uma frase tão poderosa e cheia de significado. Isto é a primeira epístola de João. A primeira coisa que João está dizendo é: aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos com nossos olhos, aquilo que nós contemplamos e nossas mãos tocaram acerca da palavra da vida. Pois a vida eterna foi manifestada e nós a vimos com nossos próprios olhos. E testemunhamos e vos anunciamos aquela vida eterna que estava desde o princípio com o Pai e nos foi plenamente manifestada. O que vimos e ouvimos com clareza, isso vos anunciamos com grande alegria, para que também tenhais plena comunhão conosco. E, na verdade, a nossa verdadeira comunhão é com o Pai e com seu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, o ministério de João emanava de sua proximidade com Jesus. E essa proximidade é bem descrita em 1 João, capítulo 1, versículo 1. E, de fato, é a parte inicial de sua escrita. Ele está dizendo a você aquilo que está declarando no versículo 3. Veja o versículo 3. O que vimos e ouvimos é o que estamos declarando agora. 1 João 1, 3. O que vimos e ouvimos. Declaramos para que você possa estar conosco neste momento, por favor. Você está me ouvindo bem agora? Esta é uma breve e significativa lição bíblica e tenho certeza de que seremos grandemente abençoados por ela. Estamos sendo verdadeiramente abençoados neste momento. Quantos de vocês já estão sendo profundamente abençoados por esta mensagem? E, de fato, todos os grandes e renomados evangelistas do Evangelho se elevam a partir da proximidade e da íntima conexão com a sua unção divina. É verdade, a sua proximidade com algo ou com alguém, aquilo que você permite que esteja perto de você, determina o que vai sair de você, o que será manifestado em sua vida. Glória a Deus. Agora, é sobre proximidade que este jovem está falando. Ele disse: nós vimos e nós declaramos. Amém, e assim seja. Muito bem, olhe para o versículo 1. Quão próximo ele estava? Quão próximo ele estava? Aquilo que era desde o princípio. Ouvimos, vimos e olhamos para as nossas mãos manuseadas. Acho que cada frase que ele lembrava era de algo que a gente tinha manuseado. Nós olhamos, pecamos com os olhos. Portanto, o pecado com os olhos é diferente do pecado que se vê. Deve ser. Por que ele as repetiu? Por que ele disse a mesma coisa de novo? Você está vendo esta linda escritura atrás de mim? Nós vimos e olhamos para isso. Acredito que olhar significa olhar mais intensamente. Tudo bem. Seu ministério emana profundamente da sua proximidade, da sua capacidade de estar verdadeiramente perto das pessoas, e posso afirmar com toda a certeza que todos os bispos e pastores com quem tive a oportunidade de interagir, a vasta maioria deles, demonstraram que a proximidade genuína e sincera que estabeleceram comigo foi de fato a base sólida e fundamental de onde eles constroem e exercem o seu ministério pastoral e episcopal. Se eles são verdadeiramente meus discípulos, se eles são realmente meus discípulos e seguidores, não é de forma alguma porque eu sou uma pessoa importante. Eu, de fato, não sou importante de maneira alguma.
mas eu sou realmente muito importante para as pessoas que o bom Deus me deu em minha vida. Essas são as poucas pessoas importantes estarem próximas de mim. O restante não é importante estar próximo de mim. João 13, versículo 1. João 13, o versículo 1. Agora, antes da festa da Páscoa, quando Jesus soube que era chegada a sua hora de passar deste mundo, o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os. Tendo amado os seus, tendo amado aqueles a quem ele amou, aqueles a quem ele amou verdadeiramente. Um deles, ele amava o seu próprio. O que você acha? Fantástico, sim. Ele amava muito os seus. Então, cada um tem o seu. Deus te deu. Essas são minhas pessoas. Esses são meus filhos. Esses são meus seguidores. Essa é minha família. Ele amava os seus e os amava também. No fim. Certo, então esse mesmo João está dizendo, tudo bem, você está lá em 1 João 1,11, que olha, Char, nós éramos muito próximos. Agora, a proximidade é algo que as pessoas definem de maneiras bastante diferentes, e isso pode variar significativamente de uma pessoa para outra. Mas eu não quero que você nunca mais fique confuso sobre proximidade depois de hoje, porque estou falando sobre o filho favorito. Se pegarmos a igreja metodista, eles diriam que são próximos do seu fundador. Por que eles dariam certos símbolos? Eles diriam, primeiro, somos chamados de metodistas, que é como John Wesley era chamado há 300 anos, quando ele estava no metodismo. Metodista. Número 2, eles dirão que cantamos hinos de Charles Wesley. Todos os metodistas amam os hinos e os conhecem. Minha esposa é um exemplo perfeito. Ela pode cantar os hinos o tempo todo. Às vezes eu tento realmente ouvir qual é a mensagem. Talvez ela esteja falando diretamente comigo, sabe? Eu realmente não sei. Alguns são hinos completamente diferentes e às vezes você nunca sabe se é uma mensagem importante. É como se fosse uma espécie de transmissão para a atmosfera e eu sou o único na atmosfera, então meio que então eles têm classes bem definidas no metodismo. Eles têm as classes, depois tem as sociedades, tem sociedades metodistas e o que mais? Eles têm circuitos, todos os metodistas de fato têm essas coisas, sim. Depois eles também têm pregadores leigos e catequistas, quero dizer, essas são coisas bastante padrão, mas se você olhar de perto para o ministério de John Wesley, vai perceber que são, na verdade, bem diferentes e notáveis. John Wesley era um pregador ao ar livre mesmo, um verdadeiro militante de Jesus, muito radical. Ele era um homem de formar grupos de comunhão. Ele viajava o tempo todo pregando de um grupo para outro. Quero dizer, ele era um homem muito duro, radical, e sua pregação era acompanhada de pessoas caindo, gritando, rolando e outras manifestações realmente diversas. Leia meu livro sobre, acho que amplifique seu ministério com sinais e maravilhas. E você verá o relato do ministério de John Wesley lá. Sim, bem diferente. Salvação pura. Hoje em dia você pode ir a algumas igrejas metodistas e talvez não seja estimulado à salvação. Sim, talvez você não seja estimulado à salvação. Então, o que estou tentando dizer é que você pode ter símbolos, entende, como pessoas que estão distantes. Às vezes dizem, viemos para o culto de avivamento, viemos para seja lá o que for. Temos as estrelas da dança, temos as basnas, temos isso. Estamos próximos, sabe? Mas isso não é necessariamente verdade.
Sim, proximidade é, antes de tudo, um evento espiritual. Sim, porque veja, você também pode ser aquele que vimos com nossos próprios olhos. Você olha para suas mãos, vai tocar e acabará se tornando um Judas. Veja, por favor, João 13, 2, João capítulo 13, versículo 2, por favor, agora. E terminada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, levou o filho de Simão para o trair. Versículo 3. E Jesus, sabendo que o Pai lhe dera todas as coisas e que ele viera de Deus e ia para Deus. Então você vê que o diabo colocou, vá para o versículo 4, ele se levanta da ceia, coloca seu garfo de lado, pega uma toalha e a pega ele mesmo. Então ele estava prestes a lavar os discípulos, incluindo os pés de Judas. E no momento ele disse: vocês estão limpos, mas nem todos. Então, o ponto que estou tentando fazer é que você pode estar no serviço e ter símbolos que apontam que você está próximo, mas na verdade você não está próximo. Então, eu acho que só estar ali para olhar, ver, tocar, não significa que você esteja próximo. Sim, mas veja, você pode aproveitar sua proximidade e a conexão que ela proporciona para uma grande e significativa realização espiritual, se você puder estar verdadeiramente próximo e engajado. E veja, o apóstolo João nunca deixou de apontar e de enfatizar que ele era muito, muito próximo de Jesus. Ele destacou isso de forma explícita 6 vezes, em 6 ocasiões diferentes, em 6 ocasiões distintas e separadas. Ele deixou claro que, olha, eu estou próximo. Sim. E é por isso que estou dizendo o que estou dizendo e fazendo o que estou fazendo. E essa era a base do seu ministério. Eu estou próximo. Quero que você saiba que eu estou próximo. E para mim isso é verdade. Se você me perguntar, a base para a maioria de nós no ministério é a proximidade. Talvez eu seja mais próximo de Kenneth Hahn e provavelmente sou mais próximo de Kenneth do que pessoas que frequentaram a escola bíblica. Você pode frequentar a escola bíblica e usá-la como um dos símbolos, mas não é próximo. Sim. Então, toda vez que as pessoas ouvem falar de um novo símbolo de proximidade, elas o buscam. Devemos participar dos avivamentos. Estamos indo para o avivamento. Isso significa que somos próximos. Você pode vir ao avivamento porque foi arrastado para cá, mas seu coração não está aqui. Similar. E você pode não vir. Posso estar fazendo um acampamento bem debaixo do seu nariz. E você pode não participar porque acha que já sabe o que eu sei e o que vou dizer. E isso é orgulho. E o orgulho, ele te afasta muito. Já te afasta mesmo. Por isso há acampamento debaixo do nariz das pessoas. Elas não participam, mas sentem, é o quê? É uma preparação do evangelho. Então é isso que é bom. Veja, você não sabe sobre o que estou pregando. Você não sabe, chamo de preparação do evangelho. Você não sabe. Então, nós sabemos. Você não sabe nada. Se você soubesse, daria fruto e continuaria dando. Veja, Jesus disse algo. Se eu não tivesse feito entre vocês as obras que ninguém mais fez, então vocês não teriam desculpa para o seu pecado. As obras que foram feitas mostram algo que você não pode ignorar. Sim. Você está aí? Lindo. Então, hoje à noite nós estamos de fato aqui neste exato momento. Eu te disse, é uma lição bíblica curta. E estou te mostrando que Deus está nos tornando seus filhos favoritos, aqueles que Ele escolhe e abençoa de maneira especial. Amém. Tudo bem. E que se tornar um filho verdadeiramente próximo ou um filho favorito de Deus é a base fundamental para a manifestação de todos os frutos espirituais em sua vida. O que exatamente Jesus disse em João capítulo 15? Vamos analisar cuidadosamente o versículo 5 de João capítulo 15. Sim, João 15, versículo 5. Ele afirmou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos que se conectam a mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ok. É aquele que permanece em mim e eu nele. Quão perto? Nem chega perto.
Isso está interligado. Você sabe quando as cobras estão fazendo sexo? É o entrelaçamento mais bonito que você pode ver. Elas se entrelaçam de forma intrincada e ficam como tranças, sabe? Como os cabelos Rastafari, que são conhecidos por sua aparência única. Como se você estivesse trançando o cabelo. Há uma torção. Então elas se entrelaçam desse jeito. Isso não descreve a proximidade. Jesus descreve que eu estou em você e você está em mim. Eu estou exatamente onde você está. É isso mesmo, de fato. Não se trata de sentar um ao lado do outro. Eu estou em você e você está em mim. O que mais você realmente quer alcançar? E essa é a base fundamental de tudo isso. Ele diz o seguinte: o mesmo produz muito fruto e é bastante abundante e de alta qualidade. Então, proximidade, que de outra forma pode ser descrita como se tornar um filho favorito. Você está me ouvindo? Sim. Tornar-se um filho favorito ou um filho próximo? Um filho favorito é um filho próximo. Essa é a base. E ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. É a base para dar frutos. Um dia eu visitei uma missão. Naqueles dias nós usávamos fitas, especificamente fitas cassete ou até mesmo CDs. E foi apenas uma noite, uma única noite de fato. Foi apenas uma noite singular. Então, quando chegou a hora de pregar, eu subi ao palco com determinação. Agora, quando você é um líder, deve se acostumar com as pessoas, tentando te enganar sobre tudo em diversas situações. Então, suas antenas devem estar atentas para um único rato, porque há muitos outros 25 atrás. Quando fiquei lá em cima e comecei a falar, eu sabia que aquelas pessoas não eram membros da minha igreja. Era uma reunião que eu nem sei se ele sequer pagou. Acho que ele não pagou para eles virem. Eles não eram da minha igreja. Então, quando terminei, sentei com o irmão e disse: ei, irmão, isso não é. Esta não é a nossa igreja. Você sabe quantas pessoas realmente aparecem? Quase não tínhamos ninguém na igreja. Agora eu pergunto a ele: você tem ouvido pregações? Naquela época, esses eram os tempos de fitas cassete ou CDs. Ele disse: meu gravador está parado. Como disse, desde o ano passado, há muito tempo. Então, veja bem, mais uma vez, a pessoa está completamente desconectada. Você está comigo, não é mesmo? Sim. E por essa razão é incapaz de produzir o que está escrito em João 15:5. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecei em mim e eu em vós. Então, eu em você, você em mim, é ainda mais do que sentar ao meu lado. É uma questão de proximidade. Agora, o filho favorito, o número 1, é o mais importante. O filho favorito demonstra seu amor. Um filho favorito. Vamos falar sobre um filho favorito, porque John era como um filho favorito. E estou dando a vocês características de um filho favorito e como ser um filho favorito. Amém. Então, número 1, um filho favorito. É isso que você quer que eu lhe diga? O que uma criança favorita faz? Certo, te conto em 2 segundos. Sem pressa, tudo bem. Certo, lindo. Um filho querido e amado demonstra seu profundo amor na última ceia, sentando-se muito perto dele. João capítulo 1321. Dito isto, Jesus, profundamente turbado em seu espírito, declarou solenemente: em verdade vos digo que um de vós, sim, um de vocês me trairá. Então os discípulos se entreolharam, visivelmente confusos e sem saber exatamente de quem ele estava falando. Versículo 23.
Agora, havia uma notável e profunda inclinação para Jesus. Seio em Jesus é que seio. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava de forma especial e profunda, estava presente. Veja, ele estava visivelmente inclinado, demonstrando uma postura de proximidade e reverência em relação ao Mestre. Uma cena que revelava a intimidade daquele momento. E então Simão Pedro fez sinal para ele perguntar de quem Jesus estava falando. Então eles sinalizaram para João, porque João estava perto. O que você acha? Alguns de vocês estariam sentados na ponta da mesa, dizendo que por um profundo e sincero respeito, nós não nos aproximamos de nosso Pai enquanto Ele está comendo. Amém. Agora, o seio é a parte frontal do corpo, localizada entre os braços. Aqui, entre os braços. Você está aí? O seio é a parte frontal do corpo humano, localizada entre os braços, uma região proeminente. Então ele estava se apoiando em Jesus. Em quê? Ele estava encostado no peito de Jesus. Jesus era, dê-me uma cadeira. Traga outra cadeira. Seja John. Agora ele estava apoiado em Jesus. Seio, esse é o seio. Sim. Enquanto Jesus estava comendo, Jesus estava comendo. Ele estava confortavelmente recostado no peito de Jesus e estava adormecendo profundamente e tranquilamente. Sim. Agora. Ok. Surgir. Agora. Judas também estava por perto. Você nunca poderá ser Judas a menos que esteja próximo. A proximidade é a principal qualificação para ser um Judas. Você deve ser uma pessoa próxima. Agora Judas estava perto o suficiente para Jesus se alimentar. A Bíblia diz que ele pegou um pãozinho, que é aquele em que você molha o pão. Você é P de pessoas. Eles colocam o pão no chá antes deles. Então Jesus pegou o bocado, colocou-o dentro e deu a Judas. Judas, abra a boca. E ele deu a ele. E assim Judas estava completamente fechado e João estava em seu seio. Então essas pessoas eram realmente muito importantes. Eles eram fisicamente próximos. Fisicamente próximos. Assim ele disse, e o discípulo? Você vê? Então eu olho para isso. João 13, 26, quando ele pegou um bocado e o molhou. Ele molhou no chá, ou seja lá o que for. E então ele deu para o próprio Judas. Não passou até o final. Judas também estava perto. Por isso que eu digo que você pode estar perto fisicamente. Não significa que você é próximo, porque o coração de Judas estava no dinheiro. O coração de Judas estava no dinheiro. A principal qualificação para se tornar um Judas é estar próximo. Então, qualquer pessoa que está próxima deve saber que você é um alvo para o pior tipo de espírito maligno, o pior. Mas João, lá estava ele reclinado no peito de Jesus. Eu fico imaginando como Jesus conseguia comer com esse cara sentado assim sobre ele. Mas é como se isso fosse o que João queria fazer. Então o sinal em Pedro o chamou. Não sei se Pedro estava à frente desse pensamento. Ele era o chefe de quê exatamente? Então ele estava na posição de liderança. Assim ele sinalizou e chamou. Ele disse, olha, por favor, pergunte a ele por gentileza. Quem você vê agora, sim, é realmente exatamente isso. Então, certo, já chega, muito bem, agora sim, está bom. Então você vê Jesus. João era próximo de Jesus.
Ele salvou alguns de vocês. Você vem e senta lá atrás, como se você tivesse escolhido a parte de trás, apenas para a porta para sair. Você. Como você pode ser o filho favorito lá atrás? Como? Alguns até gostam do ar livre. É muito incrível. Sim, please. Amém. Você está aí? É bonito? Então mostre que você é um filho verdadeiramente favorito, fazendo o quê? Simplesmente sentado perto. Quando a oportunidade se aproxima cada vez mais e mais. Amém. Uau. Não há nada de errado em estar perto. É uma coisa boa. Ok. Sim. Número 2. Eu te disse, é uma curta lição bíblica. Um filho querido demonstra seu profundo e incondicional amor na crucificação, estando sempre presente e oferecendo apoio em todos os momentos de crise e dificuldade. Amém. E você percebe que em cada ponto, João se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Agora, John, o ano de 1923. Depois, então, os soldados. Você está aí? Depois de crucificá-lo, Jesus fez 4 vestes para cada soldado e sua túnica. 409. Eles disseram, de novo lancemos sorte sobre ela, quem quer que seja, para que se cumpra a escritura. Separaram meus restos entre eles, e para o meu melhor eles lançaram dessas coisas. Então os soldados fizeram isso. Versículo 25. Glória a Deus sempre. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe Maria, irmã de sua mãe, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Versículo 26. Agora, quando Jesus, o Messias, viu sua amada mãe e também os discípulos que ele profundamente amava, estavam ali, bem ao seu lado. Estamos de fato falando sobre como ser um filho favorito, alguém que ocupa um lugar especial. Ele viu os discípulos que ele tanto amava, aqueles que o seguiam fielmente, ali, bem próximos a ele. Ele disse então à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. E disse ao discípulo a quem ele amava muito: eis aí a sua mãe. E a partir daquela mesma hora, o discípulo a levou para a sua própria casa. Então você demonstra o seu amor, não apenas estando naquela última ceia, mas estando lá, bem na cruz. Em tempos difíceis você tem pessoas, mas infelizmente não pode confiar nelas. Mas, mesmo domingo, sábado, você não pode confiar neles. Qualquer tipo de problema, você pode contar com eles. Cristãos de bom tempo só gostam de bons momentos. A vida é feita de todos os tipos de momentos. Sim, existem algumas pessoas que só te amam se você for santo. Ou se você realmente gosta de ser profano, eles dizem: desculpe, por favor, não me toque. Não me toque, ó pecador. Quantos viveram muito tempo sem pecar? Quantos viveram por pouco tempo e então veio um pecado? Levante a mão. Sim. Então, quando alguém tem um problema, é nesse momento que você demonstra que as pessoas realmente se lembram de você, quando você demonstra amor por elas. Em tempos de crise, às vezes, você deve até orar para que alguém tenha um problema. Assim você pode mostrar para a pessoa que realmente a ama. É verdade. Quando as pessoas se lembram e dizem: esse cara está lá num momento difícil, bem pertinho ao meu lado. É aí que a pessoa vê que você lá, todo mundo está brilhando como ouro. Um homem rico tem muitos amigos. Que haja uma crise, que surjam alguns problemas inesperados. Um dia, um pastor teve um jornal escrevendo sobre ele o tempo todo. E eu disse: sabe, chega,
Vou me juntar à história para que me adicionem também, porque é demais. E esse pastor disse: essa coisa que você fez tocou profundamente meu coração, de uma maneira muito significativa. Sim, porque eu disse: você nos adicionou aquela coisa, é realmente muito demais. Sim, mas há algumas pessoas, quando você está muito, muito chapado, você entende? Rangendo alto. É como clicar. Significa clicar alto. Mas você sabe exatamente o que realmente acontece quando você clica muito alto. Sim, é quando absolutamente todo mundo gosta de você. Se houver algum problema ou uma dificuldade, você verá quem é seu verdadeiro amigo, hein? Então, na cruz. Na cruz, onde eu escuto atentamente cada palavra proferida, coloque o microfone dela e ela vai desligar aqui, o homem que está ali, observando tudo com muita atenção. Você está me ouvindo? Não consigo ouvir um grito se você me ouvir. Nunca desligue este microfone. A partir de hoje ele será desativado localmente. Certo, coloque-o aqui, por gentileza. Na cruz. Na cruz onde eu vi pela primeira vez a luz e o pesado fardo da minha alma se dissipou completamente. Lindo. Foi ali pela fé que realmente recebi a minha visão e assim a concretizei. E agora estou feliz por completo. Sim, na cruz. Não é só a luz que vemos, mas é onde vemos os verdadeiros amigos. Sim. É por isso que vemos aqueles que realmente pertencem. Sim. Sim, habite. Veja, a Bíblia diz que um homem rico tem muitos amigos. Um homem rico é alguém que pensa que as coisas estão indo bem, enquanto o NPP está no poder, é do NPP e até mesmo as pessoas do NDC, do NPP. Está muito alto para o NPP. Quando o NDC chegar ao poder, muitas pessoas do NPP mudarão de ideia e dirão que todos somos NDC. Originalmente somos o NDC. Tudo bem? Para que as pessoas se lembrem de você. Sim. Um dia fui à festa de aniversário de um pastor e as pessoas estavam dando testemunhos. Todos os testemunhos eram sobre problemas. Quando eu estava na prisão, você veio até lá quando eu estava preso. Você chegou lá e eu disse: uau. Todas as pessoas que eram comprometidas com aquele homem são pessoas que já passaram por dificuldades antes. E o homem estava lá por elas. Sim. Quando eu estava na prisão, quando minha crise chegou, quando isso aconteceu, você estava lá. É aí que você vê um verdadeiro pastor. Não é só nos bons momentos. Graças a Deus pelo jantar. Você está convidado para o grande jantar. Agora este é o grande assustador. Você sabe como eles estavam com medo. E se as pessoas disserem, tch, esse é um deles. Esse é um deles. Você sabe como é ação de multidão. A coisa pode se voltar contra você. Esse é um deles. Todo mundo diz, eu percebo. Então você fica com muito medo de uma multidão dessas. Então todo mundo recua. Essas pessoas são realmente muito perigosas. Eles disseram que o sangue dele caia sobre nós, sim, sem problema. Então é realmente nesses momentos mesmo. E você vê as pessoas. Então, quando temos algo como o domingo inchado ou há uma grande atividade, aí você vê pessoas que não são filhos favoritos. Eles simplesmente se afastaram. Mas esse discípulo, ele disse, o discípulo a quem Jesus amava, ele estava ali de pé. A Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todo mundo se dispersou. Pedro, Tomé, Bartolomeu. Judas estava pendurado numa cruz. Pedro foi um traidor. Todos os outros 9 tinham ido embora. E só restou João. Que lindo é o número 3, que se destaca de forma tão encantadora e agradável. É uma visão maravilhosa de se contemplar. Um filho favorito demonstra seu amor na ressurreição com sua notável energia e impressionante velocidade. João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 1. Você se mostra um filho favorito pela sua energia e sua velocidade.
Agora repare, o primeiro dia da semana chegou. Maria Madalena foi cedo, quando ainda estava escuro, ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida do sepulcro. Então ela correu rapidamente e foi até Simão Pedro e até o outro discípulo a quem Jesus amava muito de verdade. Então, para quem ela foi? Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Você está acompanhando? Então ela foi ver Pedro e o filho favorito. E o que ela disse a eles? Levaram o corpo do Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde exatamente o colocaram. Então Pedro saiu imediatamente dirigindo-se para o local. Você está aí? E aquele outro discípulo também foram ao sepulcro? Você sabe, nós temos. Então Pedro e João estavam indo ao templo. Olá, você está comigo? Pedro e João saíram para o templo e viram um homem aleijado. Não é a única vez. Pedro e João estavam mudando juntos. É outro momento. Pedro e João caminhando para a ressurreição, serviço de ressurreição. Eles estavam lá, eles estavam indo entre Pedro e João. A diferença entre Pedro e João. Veja o versículo 4. Fantástico. Então eles correram os dois juntos. Mas os outros discípulos foram mais rápidos que Pedro e chegaram primeiro ao sepulcro. Estamos falando de João, estamos falando de filhos favoritos, estamos falando de velocidade. Ele realmente ultrapassou Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, o local de descanso final. Este é um filho favorito. Você percebe pela reação, pela velocidade, pela energia de um movimento. Sabe, Veja, é por isso que às vezes você vê alguém casado e a pessoa está feliz porque a esposa é como uma gazela. Há uma energia vibrante. A esposa é como um impala, uma gazela elegante e graciosa. E você percebe que é um amor jovem e fresco. Uma vez um irmão voltou da lua de mel. Ele, quando voltou, disse: eu não sei o que eu era na lua de mel. Como não sabe o que era? Eu não sabia se eu era um ginasta ou um acrobata. Eu era. Quero dizer, um atleta ou eu era? Eu não sei o que eu era. Eu era. Eu era muitas coisas. Cabata. A energia e a velocidade de uma lava. Você diz para alguém fazer algo e ele leva uma eternidade para fazer. Mas esse João foi mais rápido que Pedro. A menos que você não esteja lendo a Bíblia comigo. Mais rápido, obediente. Agora que você vem e diz: bispo, eu percebo que você realmente viu certas coisas há muito tempo que nós não tínhamos visto. É por isso que você tem dito tudo isso. Percebemos que estávamos errados. Algumas das coisas que estávamos dizendo. Nós não acreditávamos em você, mas agora acreditamos. Você acredita em mim agora? Você acredita em mim agora porque você não tinha amor. Se você fosse um filho favorito, teria até superado sua própria velocidade, sua ação, sua energia, mas você prega para eles e eles ficam só te olhando. Você vai terminar esta importante mensagem em breve e nós vamos para as nossas casas agora. Repare atentamente no que aconteceu no versículo 5. Olhe para Pedro de novo, ele vai fazer algo significativo. Veja o versículo 5. E ele se abaixando, este é João, ele se abaixando e olhando cuidadosamente para dentro, viu os lençóis de linho ali, mas não entrou. Ele não entrou. Confie no nosso amigo Pedro. Veja o que ele vai fazer. Versículo 6. Então veio Simão Pedro seguindo e entrou. Veja bem, João não entrou, mas Pedro entrou e queimou as suas roupas magras. Então João chegou mais rapidamente ao túmulo. Mas quando Pedro percebeu isso, ele foi ousado e entrou sem hesitação. Sim. Versículo 7, e o guardanapo que estava sobre ele dizia: não estar deitado com o pano enrolado em um lugar sozinho. Sim, versículo 8, e então foi. Então, só então entrou o outro discípulo que veio primeiro para o sepulcro ver. E ele queria que você soubesse que ele foi o primeiro. Ele está enfatizando que ele foi o primeiro. Todo jejum, aqueles que obedecem jejum, eles são os Jones, eles são os filhos favoritos. Jejum, nós dizemos isso você fala sobre dívida, hipoteca. Então agora vimos, depois de 21 anos,
que as coisas que estávamos dizendo em 2001, na verdade, essa é a verdadeira mensagem que você pregava para nós naqueles dias. Estamos vendo que aquelas dívidas significavam uma profecia, mas quero dizer, graças a Deus temos outra chance. Você é diferente, sim. Então entrou também aquele discípulo que veio primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. É isso que significa chegar primeiro lá, ele estará lá primeiro. Um filho favorito mostra que eu estarei lá primeiro e estarei lá rápido, não vou demorar muito, um pastor. Sabe, eu decidi que da última vez você me disse que o sexo é muito importante nos casamentos, então ultimamente eu tenho tentado fazer o meu melhor com o meu casamento, mas é claro que é somente depois que certas crises acontecem na minha vida, que essas crises acontecem, que eu decidi começar a ter as palavras que você tem pregado. Agora você vai começar a obedecer depois que a crise acontecer. Vir, versículo 9. Versículo 9. Pois ainda não conheciam a escritura que dizia que ele devia ressuscitar dentre os mortos. Então, irmãos e irmãs, um filho favorito é um filho rápido. Sim, ele estava lá na primeira ceia, sentado por perto. Perto o suficiente para ir. Ele está lá na crise. Porque ele estará lá. Você pode contar com ele. Você não verá algo mais bestial. Existem algumas pessoas que, se há um problema, você vê que elas te abandonam. Eu vi um homem de Deus. Ele teve um grande escândalo e um grande problema. Mas olhei para a igreja dele depois do escândalo e vi algumas pessoas. Então eu disse, esses são os Jones. Não importa, nunca vamos abandonar. Estaremos. Sim, estaremos lá. Estaremos lá, sim, com toda a certeza. E então, o número 3, o filho favorito é o mais rápido. Você diz uma palavra, por favor, e nós ouviremos. Eu acredito muito rapidamente em implementar e obedecer. Não é preciso que a vida te ensine que isso é de fato muito importante. Você ainda está aí? Estou falando sobre a preparação do Evangelho. Essas são as coisas que prepararam pessoas para o Evangelho. Número 4. Número 4. Um filho favorito demonstra seu profundo e sincero amor no mar de Tiberíades através de seu reconhecimento. O reconhecimento de Jesus, o Messias, é o ponto central. Eu amo isso. João, capítulo 20, versículo 1. Agora, quando vamos a Israel, você vai ao mar de Tiberíades. Sim, você vê a placa Tiberíades. Quando você está dirigindo o carro, vê a placa Tiberíades. Então você sabe que chegou lá. Agora repare que este é um dos lugares onde a palavra Tiberíades é mencionada. Diz agora que depois destas coisas, Jesus apareceu novamente aos discípulos no mar de Tibério. E foi assim que ele se mostrou, não é? Versículo 2. Ora, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, que também era chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos seus. Então havia 7 discípulos neste mar de eventos de Tiberíades. 7 deles. Você já contou isso? 7 caras. Muito lindo. Verso 3. Estamos quase terminando nossa aula. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. Eles disseram que estamos indo. Saíram e entraram num navio. E naquela noite eles não pegaram nada. Porque você não pegará nada quando Deus o chamar e treinar, e você preferirá voltar ao trabalho secular para dedicar sua vida à pesca. Você pode esperar não pegar nada, e é por isso que as pessoas não têm nada. É verdade, porque Deus não te treinou. 3 anos. Pense em todo o desperdício de tempo que você faz. Pense no desperdício de tempo. 3 anos levando você para cima e para baixo, ensinando-lhe João capítulo 1 ao 21, ensinamentos, você, alimentando você. Ele te empregou desde 3 anos depois, você vai pescar. Você pode esperar não pegar nada e não ter nada. Versículo 4. Mas quando amanheceu, Jesus estava na praia
mas os discípulos não sabiam que ele era Jesus. Versículo 5. Então Jesus disse: filhos, tendes alguma coisa que comer? E eles disseram: não, nós simplesmente não temos uma rede. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram, e eles não conseguiam desenhá-lo. A multidão de peixes tinha 153. 153 grandes peixes ou grandes grupos de peixes. Versículo 7. Agora observe que aqui vem a criança favorita, aquela que está viva. Agora o discípulo a quem Jesus mentiu, ele se voltou para Pedro e disse: é o Senhor, é o Senhor. Eu reconheço o Senhor, sim, o próprio Senhor. Pedro não reconheceu o Senhor. A rapidez com que se reconhece e se entende as questões mostra o quão próximo você está. Pessoas que não são próximas de mim não me entendem. Elas não entendem o que eu estou fazendo. Pessoas que não são próximas de mim, quando eu quero fazer um bispo ou apóstolos na First Life Church, que não me entendem, me criticam, ou se eu quero fazer um arcebispo, eles não entendem o que estou fazendo. Estão ensinando? Sim, mas aqueles que são próximos de mim de coração, quando eu dou um passo e estou fazendo algo, é o Senhor. Essa coisa, esse peixe que pegamos, é isso, é o Senhor. Isso estava realmente acontecendo. Não, isso estava de fato acontecendo. É o Senhor. Mas aqueles que não entendem, eles estavam apenas olhando, tanto faz. Porque o homem grita. Ele não está assustando os peixes, os poucos que restam no mar assustando-os, eu gritando cedo: homem estúpido, você não entende isso? À medida que você cresce em entendimento, isso mostra que você está próximo. Por isso você é um filho favorito. Por isso você é um filho a quem Jesus ama. Porque alguns peixes foram pegos e quando ele se virou para olhar, é o Senhor. Essa é a voz que estamos ouvindo, mas não conseguimos ver. Quando você vai para Manong, você entende. Em Manong, quando você fica no estacionamento e a neblina chega, você não consegue ver os prédios. Sim. Então isso vai te ajudar a entender que quando a água está lá, o clima muda de lá para cá. Você não consegue ver. Você vê que o barco está lá, isso está lá. Ele disse: vocês pegaram algum peixe? Por educação, eu disse: vamos gritar, jogue a rede do outro lado. Faça isso. Pedro disse. João disse: é o Senhor. Essa coisa que está acontecendo. Então você consegue ver a mão do Senhor através de várias coisas, que é o Senhor. 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 Você consegue ver a mão do Senhor? Sim. No que está acontecendo em sua vida, você consegue ver a mão do Senhor? Sim. Quando você é fogo, você pode ter classes, sociedades. Este hino deve ser mencionado muitas vezes. Eu não posso, eu faço isso. Mas você, sua compreensão é distante. É exatamente isso. Seu entendimento é fundamental. Um dia eu vi um irmão muito querido. A esposa dele também estava presente. Ele estava ativamente envolvido no ministério da igreja, dedicando seu tempo e esforço. E sua esposa era difícil. Você sabe que existem alguns casamentos. Nós chamamos isso de IMC. Mal casado. Olha, casamento. Você deveria estar feliz em ir para casa. Quando você vai para casa, você se beija, você se abraça. Vocês estão felizes em se ver. Você vê pessoas voltando para casa, de todo mundo, até a cabeça para levantar. A cabeça para levantar. Difícil. Sim, você deveria estar feliz. E você os vê, quero dizer, regozijar-se. Estamos juntos, estamos felizes. As pessoas têm casamentos, eles estão muito felizes. E há pessoas cujo casamento não é assim. Sim. De qualquer forma, foi um IMC. Sempre brigando. Qualquer casamento é sempre um problema. Quero dizer, discussão. É um IMC. Sim. Tem. Não, tem sim. Quantas reuniões você pode ter sobre isso? Quais são os assuntos? Estou te fazendo uma pergunta, pessoal. Eu pergunto, quantas reuniões você pode ter? Enfim, esse irmão estava tendo um IMC, mas você pode não saber, ele estava tendo um IMC. Então, um dia, a esposa decidiu sair como uma bala. Ela disse: eu vou embora. Mas o marido, porque não tinha entendimento, porque ele implorou, a esposa dele disse: não me deixe.
Mas veja, ele não conseguia ver a mão do Senhor. O Senhor, na verdade, estava tentando libertá-lo. Eu estava tentando dar a ele um pouco de felicidade. Porque ele sofreu. Ele sofreu. Ele não conhece o amor. Ele não conhece o amor. Ele não sabe como é ser casado com alguém que se interessa por você. O casamento de algumas pessoas significa que você está cuidando de alguém. É só isso. É como se fosse um trabalho. Chama-se RC. Se você ler meu livro, A Bela, a Fera e o Pastor, RC significa empreiteiro de responsabilidades. Você se tornou um empreiteiro de responsabilidades. E também é chamado de rol, o recebedor de pouco. Todos eles estão lá. RC, empreiteiro de responsabilidades, recebedor de pouco, ou é chamado de GAPS. Desempenhos médios e rancorosos. Está no livro. Essas são fórmulas para IMC. Ele não sabia que Deus estava tentando lhe dar algo bom. Deus estava tentando fazer uma mudança. Veja, quando você não está próximo, nunca vai entender o que Deus está fazendo. Mas quando eles, aos 50, puxaram essa coisa assim, quando eles puxam, Jesus é quem está de pé. Jesus é quem está de pé ali. Jesus está de pé ali. Deus está agindo. O poder de Deus é bom. Isso que está acontecendo é Deus quem age. Não é diabo, é Deus. Não é diabo, não é o meu esforço. Não é nada que eu fazer, é Deus. Deus é o orquestrador do que está acontecendo. Deus é o orquestrador do que está acontecendo na minha vida agora. Deus é quem está movendo e orquestrando os acontecimentos com sua mão e seu poder. Ele orquestrou todos esses peixes para entrarem nesta rede. Agora ele chamou os peixes do mar e todos eles nadaram para dentro da rede. Ele é quem fez isso e fez ser do jeito que é. Mas quando você não está perto de Deus, você não vai entender. Você sempre vai ficar só olhando. Isso foi nosso. É por isso que ainda estamos no barco. Sabíamos que se pegássemos algo hoje, você veria e diria, é por isso que você diz, é tão triste quando as pessoas não entendem. Então, às vezes eu posso te chamar e vou te mostrar amor. E você não entende isso. Você acha que eu sou assim. Mas você não sabe que é algo, um esforço que estou fazendo. Ou talvez eu demonstre algum amor por você e você acha que é natural. Mas você não sabe que eu paguei um preço para te amar. Você pode não saber exatamente o que eu realmente fiz para te amar, porque infelizmente te falta a profundidade necessária para compreender isso. É o ló que significa que o pescador entrou nesta água espiritualmente. Esses peixes nunca teriam vindo aqui. 153 deles. Eles chegaram ao ponto em que não conseguimos puxar. Bem cedo, de manhãzinha, há uma voz vindo da névoa perguntando, vocês estão bem? Você tem isso, João 10. Estou perto do homem. Eu sei, conheço a estrela, os caminhos, esse tipo de coisa. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Você termina um relacionamento, acha que é o diabo. Mas aqueles que têm entendimento saberão que é o Senhor. Aqueles que não têm entendimento vão chorar e chorar e chorar. Mas aqueles que têm entendimento podem saber que na verdade é o Senhor, né? Então aquele irmão não sabia que Deus estava tentando lhe dar algo. Sabe, um dia eu vi a irmã dela, ela estava chorando. Seu amado a jogou para fora do barco. Agora eu disse a ela, Deus vai lhe dar um novo amado. Finalmente um novo amor chegou. Agora, quando esse novo amado chegou, esse novo amado era esse tipo de irmão A1. Quero dizer, tipo super A1. Como A1 Plus. O tipo que envia bilhetes de amor e aqueles que enfatizam o casamento e como amar uma mulher. E aí? E esse tipo de bexiga? Você pode se cansar do amor. Muitas meninas cansadas, amor. Quem tem esse tipo de marido nem fica feliz. O amor é demais, a coisa é demais. Um dia a conheci e perguntei à irmã dela como é isso. Como é o amor A1? Ela disse, eu não sabia que todas essas coisas faziam parte de um relacionamento. Nunca no relacionamento que eu tive antes. Era como se eu fosse um set, sentado em algum lugar. O cara está lá, seja lá o que for, é como essa é a pessoa com quem vou me casar. Ela me contou o lado dela.
Eu não sabia que todas essas coisas faziam parte de um relacionamento. Quero que você saiba que talvez para ele pode não saber que todas essas coisas fazem parte de um relacionamento. Que você pode chegar em casa e alguém vai te abraçar pelo pescoço e você diz: Wajace, o que está acontecendo comigo agora? Quantos querem chegar em casa e alguém vai te abraçar? Eu não sabia que tudo isso fazia parte de um relacionamento. Eu não sabia que era isso. Essas foram as palavras dela em inglês. Mas aquele irmão, Deus o estava livrando de um IMC. Então ele começou a lutar contra isso. Quando a menina quis ir, ele disse: não, eu nunca vou deixar você ir. Eu nunca vou deixar você ir. IMC, fique comigo. IMC, eu morrerei com você. Mas a dureza e a resiliência da jovem menina foram completamente reveladas no final de tudo. E ela disse: eu nunca farei isso. E então ela o demitiu. Sim, veja, isso mostra o tipo de dureza que esteve presente o tempo todo. Como pode ser? Você realmente não entende nada. Quando eu me mudo para o primeiro laptite, as pessoas não entendem o que estou fazendo. Como você pode entender? Eles mandam você calar essa sua boca grande. Você não tem entendimento. Estou salvando os filhos das pessoas. São filhos extrabiológicos que eles tiveram na igreja. Muitas coisas você pode não entender. Você acredita, um dia eu estava indo para uma cruzada, o que alguém disse? Alguém disse: ah, não vemos por que você vai fazer essa cruzada em todos esses países quando temos tantas almas em Gana que ainda não foram salvas. O que você vai fazer em todos esses países? Veja, você não tem entendimento. Sim. Então, olhe novamente para o versículo 7. Portanto, aquele discípulo amado, a quem Jesus tinha um grande afeto, disse a Pedro: é a lei. Apenas 3 palavras. Na ressurreição, ele estava notavelmente rápido. Ele estava presente na última ceia. Ele estava muito perto do mar Tibre. Foi ele quem entendeu o que estava acontecendo. Este é o mistério para atravessar circunstâncias que estão mudando e ver a mão de Deus. Deus está agindo aqui. Deus organizou os peixes. Deus está fazendo isso. Deus. Deus me trouxe aqui. Deus trouxe você até aqui. Deus fez o barco se mover dessa maneira. Deus fez isso. Deus fez isso. Deus é quem faz isso. É o Senhor. Uau! Número 5. 1A. Eu te disse 6 vezes, ele se autodenominava o filho favorito, o preferido de todos, o mais querido. João 20. Uma criança querida está presente em todas as conversas e discussões privadas. Sim, o filho favorito está presente em discussões e conversas privadas. João, o capítulo 21, versículo 18. Em verdade, eu te digo solenemente, quando eras mais jovem, tu te cingias a ti mesmo e caminhavas livremente por onde bem querias ir. Mas quando fores mais velho e avançado em idade, estenderás as tuas mãos e um outro indivíduo te cingirá e te conduzirá para um lugar onde tu não desejas ir. E com esta declaração, ele indicou claramente com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Ele deveria glorificar a Deus. Agora, existe uma forma de morrer que glorifica a Deus? Depois de dizer isso, ele lhe disse: segue-me. Agora, Pedro, veja, vamos ler a partir do versículo 17. Vamos ler o versículo 17. Talvez assim você entenda melhor. João 20, versículo 17, por favor.
Então ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então, versículo 18. E ele disse: em verdade, quando eras jovem, fazias o que querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e alguém te levará para onde não queres. Isso significa com que morte ele deveria glorificar o Senhor. Tudo bem, então há uma maneira de você morrer que glorifica a Deus. Amém. Você está aí agora? Versículo 20. Agora Jesus estava falando com Pedro. Você está comigo? Olha, estamos quase fechando. Esses são os últimos minutos da coisa. É isso. Teseu por falar com Pedro. Teseu falando, conversando com Pedro. Agora ele virou os olhos e quem ele encontraria lá? O bom e velho discípulo a quem Jesus amava voltava-se então para sua casa. Discípulo a quem Jesus amava, que se reclinou sobre o peito dele na ceia e disse: Senhor, quem é aquele que te traiu? Ele está sempre mostrando suas credenciais de proximidade. Quais são suas credenciais de proximidade hoje? Senhor, ele disse quando se virou, quando viu aquela mulher, uma mulher que o surpreendeu profundamente. Esse cara está ouvindo toda a conversa. O João Chari ouve tudo. Veja, quando você é um João, pode ouvir qualquer assunto e isso não vai te perturbar. Quando você não é um João e ouve, não é que você vai ser um fofoqueiro, mas se for, vai ficar mandando mensagem. Ele diz isso. Assim que terminarmos, você pega o telefone e diz: foi isso que ele disse. Ele disse isso, o quê? Esse é Judas. Esse é sim Judas. John pode estar lá para ver, porque o que ele realmente vê, ele fica com os olhos. Mas Judas irá e nos contará. Ele chamará os fariseus, aqueles que se opõem a ele. Estamos comendo agora. Estamos comendo. Eu digo que estamos comendo. Ligamos você, ligo terminar. Ele gosta. Ele pega um. Você espera? Eu disse, te ligo de volta. Tchau, 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 tchau. E então, depois que ele terminou de comer, ele pegou uma xícara e disse: este é o meu corpo. Isso é de fato, verdadeiramente o meu corpo. Que tal ele tirar uma foto e enviar uma? E aí? Eu disse: olha, nós terminamos. Ficaremos quietos agora. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar onde te falei a última vez. Eu te disse lá aí. O mesmo lugar. Eu te ligo. Não posso falar por tempo. Tchau, 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 tchau. Judas é quem participa ativamente das reuniões e vai fazer as ligações e mandar as mensagens sobre tudo o que está realmente acontecendo. Fora de contexto. Sim, mas John é quem pode ouvir coisas muito, muito grandes, inclusive como Peter deveria inclusive morrer. Versículo 21. Olhe para isso. E Pedro disse quando Pedro o viu: por que você está sentado aí enquanto eles falam comigo sobre isso? Ele te contou o que aconteceu com esse homem, com esse aqui? Ele também não morrerá? É o Peter, que John estava ouvindo o que eles estavam dizendo sobre sua morte. Uau! Então ele se virou e disse o quê? Então esse cara, o que é ele que também não morre? Ele queria matar John ali mesmo. Ele queria que John morresse imediatamente e morresse como ele morreria. O que você quer dizer? Garoto estúpido, garoto pequeno, você não teme, você não respeita. Eu sou chefe da igreja, não respeita. Eu sou a rocha agora. Agora, por favor, veja a resposta de Jesus. Veja a resposta de Jesus sobre aquela que ele verdadeiramente amava. Olhe atentamente para isso. E Jesus disse que se ele permanecer vivo até eu voltar, o que será daqui a cerca de 2000 anos? O que você tem a ver com isso, idiota? Isso significa alguma coisa para o que eu tenho que fazer com meu filho favorito? O que eu faço pelo meu filho favorito não significa nada para você. Não significa nada.
me deixe amar se eu quiser. E João foi o que viveu mais do que todos eles. Ele soube do funeral de Pedro. Ele soube do funeral de todos eles. Sim, o filho favorito. Ele estava vivo e tranquilo. Se ele ficar até eu voltar, porque Jesus provavelmente virá, não sei quando. O que significa para você? Me siga. Você me segue. Versículo 23. Então, quando esta palavra AB foi divulgada entre os irmãos, dizendo que os discípulos não morreriam, mas Jesus não disse que ele não morreria. Mas ele disse que se eu quisesse, ele ficaria esperando até eu voltar. O que isso tem a ver com você? Você ganha uma história. Ele está tentando dizer que se ele provar até eu chegar, ele viverá 1000 anos. Isso te preocupa? Você é o chefe da igreja. Esse é o meu garoto favorito. Fique quieto e aproveite sua liderança. Cuide da sua vida. Uau! É verdadeiramente fantástico e inspirador. E, finalmente, um filho muito querido demonstra seu profundo amor, escrevendo livros significativos sobre Jesus e falando apaixonadamente sobre Jesus. Escrevendo sobre Jesus e falando sobre Jesus. Versículo 24. O versículo seguinte, João 20, 24. Este é o discípulo que testificou estas importantes coisas e as escreveu com grande cuidado. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro e digno de toda a confiança. Amém. Este discípulo, a quem Jesus amava profundamente, é o discípulo que testificou claramente destas coisas. Qualquer pessoa que verdadeiramente ama a Jesus. Uma criança vívida é uma pessoa que fala sobre Jesus, que testemunha sobre Jesus, que fala sobre Jesus. Onde está Jesus? Afinal, André Crouch, quando ele ensinando pessoas a escrever canções, ele disse, sempre coloque o nome de Jesus. Em algum lugar da música, o nome de Jesus. Coloque em nome de Jesus. Quando estiver compondo, coloque o nome de Jesus. Se você ouvir minhas músicas, verá que o nome de Jesus aparece. Sim, drop, em nome de Jesus. As pessoas que falam sobre Jesus. Quem pode pregar sobre Jesus? Quem pode descrever Jesus? Eles são os filhos favoritos de Jesus. Sim, eles são os amantes de Jesus. É bonito? Então, o número 1 é o quê? Me avise logo porque estamos fechando. Número 1, filho favorito. Filho favorito, essa é uma. Ao sentar-se perto dela, demonstra seu amor no último momento, sentando-se perto. O filho favorito número 2 demonstra seu amor na crucificação, não é? Por estar presente em um momento de crise, você pode contar com ele. Filho favorito número 3. Velocidade significativamente maior do que Peter. Quantos estarão em jejum a partir de hoje? Você mostra que é um filho querido pela velocidade. Sim, quando dizemos vá em frente em missão, diz, podemos encontrá-lo para uma conversa? Sabe, eu queria te contar que o funeral da minha avó será daqui a 3 meses. E, depois disso, preciso terminar meu mestrado. E minha querida mãe diz que eu não deveria ir a lugar nenhum até terminar meu doutorado e meu mestrado em contabilidade. Não é que eu não queira ir, mas é o meu doutorado, meu mestrado, por isso estamos todos fora, mas é só por causa disso, por causa desta situação aqui. Pedro, levante-se. Eu preguei no primeiro acampamento que preguei na Inglaterra, o primeiríssimo. Todos eles estavam olhando para mim. Você já pregou também? Sabe, uma vez eu li a escritura, dizia, vá e pregue o evangelho a todas as criaturas. E eu morava na casa do meu tio, e meu tio morava perto de alguns campos, e havia vacas no campo. Então, às vezes eu ia até o campo e a vaca vinha, colocava a cabeça para fora e ficava mastigando assim, e eu pregava. Você precisa ser salvo, precisa mesmo. Ele não entende, nenhuma resposta. Então, no acampamento em que preguei, todo mundo estava lá. Nenhuma resposta, um pouco como no campo. Mas ele é o único. Este aqui. Vou mostrar uma foto dele magro, não com essa barriga grande que ele tem hoje.
muito magro, é o único. Ele disse: eu sou professor universitário. Eu vou para a Austrália. É assim com todos os técnicos que temos. Austrália, Papua Nova Guiné, Fiji, este aqui. E ele disse, antes que eu saísse do acampamento, ele veio até mim e disse, estamos próximos. Estávamos indo antes dele dizer, eu vou. Ele foi embora. A esposa dele estava grávida. Ele a deixou e saiu correndo. Esses são os Johns. Essa é a John Stray. Não houve reunião. Isso, aquele dinheiro, implicação financeira. Gravidez da minha esposa, ele foi embora. Seu filho nasceu. Ele não estava lá. Veja, porque você vê que a família é muito importante para nós. E a família não é importante para nós. Seu rosto é como o de um sapo. Olhe seu rosto. Boca, seu rosto. Quem te disse que a família não é importante para nós? Você está tentando inventar histórias absurdas de um homem de família. Nós somos o quê, homens? Você é um homem de família. E eu sou o quê? Eu ouvi algum de vocês dizer algo sobre isso? Foi dessa fileira. Ou dessa fileira. Ou dessa fileira, ou dessa fileira. Fica lá atrás. De volta, rapazes. É de você? Acho que eles estão lá fora, não é mesmo? Velocidade, faça com que conte. Chegue lá primeiro. Chegue lá primeiro. Chegue lá primeiro. Se Deus envia você para uma missão, chegue lá antes que alguém é enviado. E então você é seu. Torna-se algo, chegue primeiro. Chegue lá rápido. Seja o filho favorito. Seja o filho favorito. Uau. Obrigado. Número 4. Rapidamente. O filho favorito demonstrou seu amor como Ciale por Tiberos. Por quê? Reconhecendo e compreendendo. Entendendo o que está acontecendo. Deus está se movendo agora na neblina com os peixes de forma misteriosa. Ele entendeu tudo. Você que não entende. Não, Natal. Não. Nessa estrada você entende as coisas. Essa estrada você entende as coisas. Mas por que você está tão quieto se você entende? Número 5. Esse é o número 5. Número 6. Número 5. O filho favorito está presente para reuniões e discussões privadas. É como, sim, são reuniões confidenciais. Ele está ouvindo e Jesus se sente confortável com sua presença. Ele não é. Ele não vai começar a fazer ligações. Ele é, na verdade, um robô. Agora começamos a nos mover. Começamos, pessoal. Vocês estão em posição? Seus rapazes estão em posição? Começamos a nos mover. Se você não chegar a tempo, ele será fuzilado. Nunca se sabe. Às vezes é curto, às vezes mova-se agora. Quantos são vocês? Somos 12. Quantos são vocês? Somos 12. Quantos são vocês? Temos 30 anos. Você deve superar em número. Registro. Uau. Quantos são vocês? Você está armado? Peter tem uma faca. Você está armado? Peter tem uma faca. Você está armado? Oh, uau. Número 6, por exemplo. Escrevendo livros. E você sabe que eu não escrevi nenhum livro sobre Jesus. Quem? Sim, eu realmente quero escrever livros sobre Jesus. Sim, eu sei, mas quero escrever o livro sobre Jesus. É algo que eu realmente quero fazer. Escrever livros sobre Jesus é o mais interessante. Pessoa maravilhosa também, mas é como se não tivesse fim. Sim. É incrível. Agora, tudo isso preparou João para o Evangelho. É por isso que se chama a preparação do Evangelho por João. Sim, eu tenho a preparação do Evangelho por Tiago e João. E esse é diferente. Tiago e João. Este é por João. A preparação de João era estar próximo. Fique de pé, por favor. Aleluia, aleluia.
Que grande bênção, Senhor. Levante as suas mãos, todos vocês. Eu quero ser mais e mais como você, Jesus, em cada aspecto da minha vida. Eu quero ser mais e mais como você, Jesus, em cada pensamento e ação. Eu quero ser mais e mais como você, Jesus, em espírito e verdade, a cada dia que passa. Eu quero ser o porta-voz de que você trabalha. Através. Eu realmente quero ter sido muito mais jovem, assim como você é agora. Oh my goodness, Jesusina, this is quite a surprising and unexpected turn of events. Seja mais como eu mesmo. Quero ser mais como Jesus, Mais como eu, então. quero ser mais como Jesus, quero ser o melhor, então você vai superar isso, Ina. Seja sempre mais como você. Obrigado, Pai. Quem quiser ser um filho favorito, apenas dê um passo à frente. Certo, José? Tudo bem. Chega. Apenas veja exatamente onde você está neste momento. Eu quero muito ser um vaso pelo qual você possa trabalhar. Eu quero de todo o meu coração ser usado por você. Ser mais como você realmente é. Levantem as mãos. Tudo aquilo que porventura esteja faltando em você, tudo aquilo que o faz ser uma pessoa distante, afastada e separada dos outros, tudo isso será completamente curado, restaurado e plenamente transformado na sua vida, trazendo uma profunda sensação de bem-estar e integridade. Receba a graça de ser um filho favorito. Filho que anda mais perto, cada vez mais perto, mais e mais perto, não apenas marcando presença e contando símbolos e dizendo eu faço isso, eu faço aquilo, se eu faço isso, eu faço aquilo, mas a graça divina te encontrou para fazer de você um verdadeiro e fiel Jó. Lá está a ceia, lá está a crucificação, o sacrifício final. Lá na crise está o vasto mar cheio de profundo entendimento e de grande conhecimento. Havia relatos antigos onde cada discussão e cada conversa era cheia de inabalável fidelidade, de completa compreensão e de verdadeira lealdade. Respire fundo agora mesmo e receba o imenso poder de Deus. Jesus. Receba o Espírito do Senhor. Sim, isso está acontecendo agora mesmo, neste exato momento. É o poder. O Espírito do Senhor está se movendo sobre sua vida. Está mudando o seu destino. Mudando o seu destino, trazendo você para perto. Pegue. Está fluindo. Está fluindo de forma contínua e abrangente em todas as distâncias e direções. Cada distância. A separação entre os pontos está sendo completamente superada agora, neste exato momento. Pegue agora. Está fluindo. Poder. Respire fundo e sinta e receba o Espírito Santo de Deus. Transforme-se em uma criança próxima e verdadeiramente muito querida. E vou contar até 3 e quero que vocês peguem uma Bíblia que Jesus soprou sobre eles e disse para receberem o Espírito. E quando ele soprou sobre eles, eles também receberam o Espírito. Três. Receba agora.
Sim, não preciso tocar em você. Não preciso tocar em você. O poderoso Espírito Santo está se movendo. Por favor, pegue a chata salava e também, por favor, pegue a pastilha Tassilomar. São itens importantes que precisamos ter em mãos. Suavemente. Pegue agora. Nesta sessão aqui. Levante as mãos. Receba o Espírito de Deus agora mesmo. Fluindo. Sim, está fluindo. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Espírito Santo, eu te agradeço imensamente pelo seu grande e maravilhoso poder que está agindo agora. Gito, Sapatá, Samandala, Malma, Ape, o sim, que maravilha, que bênção. Agora levante sua mão e abrace Deus. Receba a proximidade de Deus. Receba a proximidade com Jesus. Receba a proximidade com o Pai. Receba a proximidade com o entendimento Aluxalab. Pakataki koala totabapo parakaba shibalaba sumantoata tipo paradasa marazeles teutamaizo. This unique and intriguing sequence of words, Pakataki koala totabapo parakaba shibalaba sumantoata tipo paradasa marazeles teutamaizo, presents a fascinating linguistic construction that warrants careful consideration. Por aqui, levante as mãos. Está chegando até você agora. Pegue, 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 receba a energia vital e poderosa. Sinta a força de Sheipotamata fluindo através de você. Está fluindo muito bem, realmente, de verdade. Obrigado, Pai. Nós te damos graças. Obrigado por cada mão levantada esta noite. Recebendo o poderoso Espírito Santo. Aviva-nos, Senhor. Faz com que sejamos cheios do Espírito, cada vez mais perto de Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, verdadeiramente amém. Podem sentar-se.